para a palestra de hoje, teremos como reflexão o tema Erasto, o Codificador. E como expositor, é uma alegria em receber o seu Antônio de Pádua. Antônio de Pádua é fundador do SEMI, Centro Espírita Mestre Erasto, em Divinópolis, editor e apresentador do programa Travessia na TV Candidez, também em Divinópolis, e experiente orador espírita. Portanto, seu Antônio, seja bem-vindo e uma excelente palestra. Muito obrigado pela recepção. Estamos aqui mais uma vez no Centro Espírita Jesus de Nazaré para falar sobre um personagem importante na codificação dos espíritos. A humanidade sempre foi orientada pela espiritualidade, não só individualmente, mas principalmente coletivamente. Os destaques dessa comunicação conosco posso dividir em três, entre vários. O primeiro grande destaque foi os 10 mandamentos, ditados a Moisés, há 1400 anos antes de Cristo, que nos trouxe os 10 mandamentos, ou as leis mosaicas. Depois Jesus, de Nazaré, nos trouxe, depois de passar pela sua juventude, importantes informações como o Sermão da Montanha, as parábolas, as doutrinações e outras coisas também. E, finalmente, eu posso, dentre as três que eu escolhi, podemos dizer sobre a doutrina dos espíritos ou espiritismo, que foi por volta de 1857, onde espíritos da qualidade de Santo Agostinho, São Luís, São Vicente de Paula, Fénelon, Sócrates, Rousseau, Pacelli, Lacordaire e muitos outros, nos trouxe as informações futuristas para que o homem pudesse aprender melhor entre si e procurar uma melhor forma de viver no futuro. Então vamos lá, sobre a vida e obra de Erasto, nós compilamos o seguinte. Erasto, o companheiro de Paulo, assim chamado pelo povo em razão de sua proximidade com o apóstolo dos gentios, foi um dos primeiros seguidores e divulgador convicto da mensagem de Jesus Cristo. Numa época inicial em que os caminhos da fé cristã precisavam ser abertos, e os primeiros pergaminhos da Boa Nova ainda deveriam ser escritos para a divulgação do cristianismo nos vários cantos da terra. Erasto fora descendente da tribo de Benjamim. Nascera no ano 13 da era cristã. Sua família e de Saulo de Tarso, mais velho que ele, alguns anos, eram conhecidas e mantinham laços de amizade. Na infância, em anos distintos, ambos receberam formação religiosa da mesma escola judaica e dos fariseus, cujo mestre maior, naquele tempo, era Gamaliel, o velho sábio. Durante a juventude, compromissos familiares o levaram para Éfeso, movimentada cidade portuária da Ásia Menor, hoje oeste da atual Turquia, centro próspero de comércio e de cultura grega, com milhares de habitantes, onde a dominação romana oferecia melhores perspectivas de vida. Em seguida, no ano 32, sequioso de trabalho e falando perfeitamente o grego, Erasto deslocou-se para Corinto, importante colônia romana no coração da Grécia, cidade mais requintada depois de Atenas.
centro cosmopolita, onde traços de exuberante cultura helênica ainda despontavam. Ali ele começou e manteve amizade com a família da moça que seria em breve o seu grande amor de Paulo. Trabalhou na administração pública na cidade até o ano 58, claro que depois de Cristo. Ele foi também um vereador daquela colônia naquele tempo. Com o respeitável nome de Erasto, cujas comunicações traziam sempre o cunho incontestável da profundeza e lógica, como disse o próprio codificador, encontramos suas duas personalidades em momentos difíceis da história da humanidade. A primeira afirmativa do próprio codificador é que ele seria discípulo de Paulo de Tarso. Isso está no Livro dos Médios, capítulo 5, item 98. A afirmativa tem procedência. Na segunda epístola a Timóteo, escrita quando prisioneiro em Roma, relato aos apóstolos dos gentios, aspas, Erasto ficou em Corinto. Isso está registrado no livro 4, 20. Segundo consta na epístola aos Romanos, na saudação final, Erasto tinha cargo na cidade, pois se encontrava, como se encontra no capítulo 16, versos 23, que diz o seguinte, saudai-vos, Erasto, tesoureiro da cidade. Então, até agora, nós vimos que Erasto, já naquele tempo de Jesus, provavelmente nos anos 20, por aí, ele já tinha dois cargos importantes na cidade de Corinto. Ele foi um vereador e também chegou a ser tesoureiro da cidade de Corinto. Outro registro. Em Atos dos Apóstolos, versículo 19, item 22, lemos que Paulo enviou à Macedônia dois dos que lhes assistiam, Timóteo e Erasto, enquanto ele próprio, Paulo, permaneceu na Ásia. Interessante observação a proximidade dos dois discípulos de Paulo, pois em O Livro dos Médios, capítulo 19, encontramos longa mensagem assinada por ambos a respeito do papel do médio nas comunicações, segundo o item 225, junto no Evangelho, no século I, quer dizer, da era cristã, junto na tarefa da codificação. E ainda em O Livro dos Médios, que são de suas lavras, o item 98, capítulo 5, algumas respostas e perguntas constantes no item 99, itens 196 e 197. No capítulo 16, item 230. No capítulo 20, onde se encontra a célebre frase, melhor é repetir 10 verdades do que melhor repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma teoria errônea. Isto é uma chave preciosa de Erasto, porque ele nos ensina que quando se trata de observar comunicações espíritas, de coisas que vêm do além, nós temos que entrar com a observação se é possível ou não aquela comunicação, se ela tem exageros, se ela realmente tem procedência. Então, ouçamos novamente o que Erasto nos diz. É melhor referir 10 verdades do que admitir uma única falsidade. Então, falando em números, assim, não muito exatos, mas é sempre como exemplo, é melhor a gente verificar as mensagens vindas do além, seja de que espírito for e seja de que médio for. É preferível a gente fazer uma análise mais profunda
para depois transmiti-la para frente. Bem, no Evangelho segundo o Espiritismo, lê-se várias mensagens assinadas por Erasto. A primeira se encontra no capítulo 1, item 11. A segunda no capítulo 20, item 4, e se intitula Missão dos Espíritas, trazendo a assinatura de Erasto, anjo da guarda do médium, aditando a oportunidade, o codificador, de que o médium era o Sr. Dumbel, e depois compôs os itens 9, que é o caracteres do verdadeiro profeta, e o 10, que são os falsos profetas da erraticidade, ambas datadas de 1862. Sendo que na última, é o próprio Espírito que identifica como o discípulo de São Paulo, o que igualmente faz no capítulo 1, item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, e o capítulo 31 e 38 do Livro dos Médiuns. Eu peço desculpa a você que está nos assistindo, porque eu estou falando de pesquisa. Então, para você entender o que está se passando aqui, eu teria que dar essas referências para você anotar e copiar e fazer a pesquisa como eu fiz. Eu não tenho como pegar e ler novamente todas as instruções. Eu tenho que contar uma história da pesquisa que fizemos e indicar as fontes. Bom, sigamos então no nosso trabalho. A outra referência a este espírito se encontra na Revista Espírita, no ano de 1869, da Edicel, no índice bibliográfico, onde é apresentado como sido Thomas Liber, médico, filósofo e teólogo alemão, nascido em 1524 e desencarnou em 1583. Foi o professor de medicina em Heidelberg e de moral na Basileia. Esse Dr. Thomas Liber, que na verdade agora nós pesquisamos e encontramos melhor fonte, ele reencarnou em 7 de setembro de 1524 e desencarnou-se em 31 de dezembro de 1583, aos 59 anos, vivido na Suíça. Essa informação, ela é mais fácil de ser constatada porque ela foi registrada por Kardec na Revista Espírita. E nós, com o tempo que passou, nós conseguimos, algum tempo atrás, através de um grande amigo que mandou um pedido lá para a Embaixada da Alemanha, isso deve ter mais ou menos 15, 20 anos, e a Embaixada nos mandou a foto do Dr. Thomas Liber. Naquele tempo, de grandes amigos, como são até hoje, o Elvio Heleno da drogaria de Divinópolis fez para mim o desenho que eu tenho guardado até hoje, dessa foto que veio para nós lá da Alemanha. Bom, então, como nós explicamos, essa pesquisa, a partir da informação de Kardec na Revista Espírita, sobre a reencarnação de Erasto como médico na Alemanha, é muito importante porque a história nos conta que ele deixou fortunas para estudante pobre. Era um homem de um conhecimento muito grande e deixou esse dinheiro que ele tinha para aqueles que precisavam conhecer melhor a vida. Seguindo, é o seguinte: no campo da teologia, esse espírito Thomas Liber combateu o poder temporal da Igreja e se opôs à disciplina calvinista e da ordem presbiteriana. Sua posição, é claro,
lhe valeu uma excomunhão sob suspeita de heresia, sendo reabilitado algum tempo depois. Suas teorias tiveram muitos partidários, sobretudo na Inglaterra. Como eu disse, legou somas consideráveis aos estudantes pobres, sendo especialmente respeitado por seu gesto de benevolência. De qualquer forma, o que resta incontestável, segundo Kardec, é que era um espírito superior que se revelou mediante comunicações de ordem elevadíssima. O Livro dos Médiuns, capítulo 19, item 225, o que importa realmente é a tarefa desenvolvida à época de Paulo de Tarso e ao tempo de Kardec, por espírito encarnado. O seu grande trabalho pela divulgação das ideias nascentes do cristianismo, em ambiente quase sempre hostil, desencarnado, obrigado de tantas obras, todas as outras entidades, apresentando elucidações precisas em favor da codificação da doutrina espírita, respondendo à questão de vital importância para uma também nascente terceira revelação, o chamado por nós Consolador prometido. Pois é, meus caros amigos, nossa relação com o grande espírito de Erasto já tem algum tempo. Eu sempre digo que quando nós estamos aqui na Terra, nós pedimos sempre aos espíritos melhores que não nos desamparem, que nos deixe ficar próximo daqueles que sabem mais do que nós. Porque a grande maioria não está atenta ao processo evolutivo. A grande maioria ainda está no mercantilismo da Terra. Nós estamos agora iniciando um novo projeto. É claro que se Deus permitiu que tivéssemos facilidade de locomoção, como os aviões, tivéssemos facilidade de comunicação com os aparelhos celulares, tivesse melhor visualização no tempo e na hora, como as televisões, isso não poderia ficar na mão de criaturas que não pudesse aproveitar isso para se livrar das amargas marras do atraso. Isso tudo faz parte de uma nova ordem mundial. Nós então temos certeza absoluta que agora, no início do terceiro milênio, como foi previsto por alguns, não previsão, mas uma análise futurista lógica, nós iríamos chegar num certo ponto de ver melhor as coisas. Portanto, vale a pena conhecer, vale a pena amar, vale a pena suportar, vale a pena entender o sofrimento alheio, vale a pena entender que é preferível dar a mão à palmatória do que bater. Já se fizeram as guerras, não resolveu. Agora as guerras serão morais. As atitudes serão mais sinceras. E os homens aproveitarão melhor essa condição. E Erasto, como eu disse, há mais de 3.000 anos, ou seja, 1.500 anos, quando foi da época que veio a primeira codificação, que é os 10 evangelhos, os 10 mandamentos, até agora, no meado de um pouco mais de 1.500, nos 3.000 anos, quando chegou a codificação, veja, em 3.000 anos as coisas estão sempre repetindo, para que a gente amasse melhor uns aos outros.
E continua até hoje. A partir de agora, naturalmente, os espíritos melhores terão mais oportunidade de nos orientar, porque virão criaturas com as antenas mais ligadas, mais profunda às antenas do universo. Espíritos de grandiosas falanges estão com piedade de nós. E começa então o trabalho de resgate. Estamos caminhando a passos razoáveis para que sejamos um dia regenerados nesse planeta. Eu agradeço a todos pela atenção. E agora eu gostaria que vocês ouvissem uma homenagem que nós fizemos para o codificador Erasto. Vocês vão ouvir um hino que nós vamos pedir para vocês ouvirem. A primeira parte nos lembra dos anos 13 ao ano 58, onde era o cristianismo iniciante, cuja participação de Erasto, pessoalmente encarnado, foi importante. Depois, ele aos 32 anos, quando trabalhando na cidade de Corinto como administrador, foi naquele tempo vereador e tesoureiro. Depois nós vemos ele reencarnado em 1524, na Europa, como médico, praticando a medicina com o maior amor possível. E, finalmente, nos anos de 1850 e pouco, quando ele trabalhou como codificação da doutrina. Então, vamos ouvir agora o hino a Mestre Erasto. Mestre
Essa música de homenagem ao grande Erasto, nós escolhemos uma música clássica do século XIII, e um grande amigo meu, Luizinho, fez o arranjo para que a gente pudesse letrar e apresentar para vocês. Ela normalmente eu uso particularmente em todas as reuniões que eu dirijo na casa de Erasto. Isso é apenas uma singela homenagem para que a gente pudesse refletir na grandiosa participação aqui na Terra desse espírito de grande qualidade. Mas até agora nós dissertamos sobre Erasto, o codificador. Agora ele tem uma mensagem para vocês. Uma mensagem de luz, com música e informações desse espírito. Vamos assistir agora, então, a peça intitulada Missão aos Espíritas, que está registrada no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora, mensagem de Erasto, recebido pelo médium Sr. Dumbel, na Sociedade Espírita de Paris. Ouçamos a recomendação de Erasto e boa noite a todos e até a próxima, se Deus quiser. Não percebeis desde já a formação da tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada a soma das iniquidades terrenas? Ah, bendizei o Senhor, vós que tendes fé na sua soberana justiça e que novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores ides pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo o bom ou mau desempenho de suas missões e a maneira por que suportaram as suas provas terrenas. Deixai de temores. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas futilidades à sua propagação. Ide e pregai. Os espíritos elevados estão convosco. Falareis certamente a pessoas que não quererão escutar a palavra de Deus, porque essa palavra os convida incessantemente ao sacrifício. Pregareis o desinteresse aos avarentos, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos e aos déspotas. Palavras perdidas bem sei, mas que importa. É necessário regar com o vosso suor o terreno em que deveis semear, porque ele não frutificará, não produzirá, senão sob os esforços incessantes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Sim, vós todos, homens de boa fé, que tendes consciência de vossa inferioridade ao contemplar no infinito os mundos espaciais, parti em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e aniquilai o culto do bezerro de ouro, que dia a dia mais se expande. Ide, que Deus vos conduz. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão, e falareis como nenhum orador sabe falar. Ide e pregai, que as populações atentas receberão com alegria as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as ciladas que armarem no vosso caminho? Somente os lobos caem nas armadilhas de lobos, pois o pastor saberá defender as suas ovelhas contra os carrascos imoladores. Ide, homens que sois grandes perante Deus, e que mais felizes do que Tomé, credes sem querer ver e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando nada conseguistes obter por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos guia.
Marcha, pois, para a frente, grandiosa falange da fé, e os pesados batalhões dos incrédulos se desvanecerão diante de ti, como as névoas da manhã aos primeiros raios do sol. A fé e a virtude que transporta montanhas, disse Jesus. Mas ainda mais pesadas que as maiores montanhas são as jazidas da impureza e de todos os vícios da impureza no coração humano. Parti, pois, cheios de coragem, para remover essas montanhas de iniquidades que as gerações futuras não devem conhecer, senão como pertencentes à idade das lendas, da mesma maneira como só imperfeitamente conheceis os períodos anteriores à civilização pagã. Sim, as revoluções morais e filosóficas vão eclodir em todos os pontos do globo. Aproxima-se a hora em que a luz divina brilhará sobre os dois mundos. E depois, levando a palavra divina aos grandes que a desdenharão, aos sábios que desejarão prová-la, e aos simples e pequeninos que a aceitarão, pois principalmente entre os mártires do trabalho, nesta expiação terrena, encontrareis entusiasmo e fé. Ide, que estes receberão jubilosos, agradecendo e louvando a Deus a consolação divina que lhes oferecerdes. E baixando a fronte, renderão graças pelas aflições que a terra lhes reservou. Arme-se de decisão e coragem a vossa falange. Mãos à obra, o arado está pronto, a terra preparada. Arai. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que vos concedeu. Mas cuidado, que entre os chamados para o espiritismo, muitos se desviarão da senda. Atentai, pois, no vosso caminho e buscai a verdade. Perguntareis então, se entre os chamados para o espiritismo muitos se transviaram, como reconhecer os que se acham no bom caminho? Responderemos: podeis reconhecê-los pelo ensino e a prática dos verdadeiros princípios da caridade, pela consolação que distribuírem aos aflitos, pelo amor que dedicarem ao próximo, pela sua abnegação e o seu altruísmo. Podeis reconhecê-los finalmente pela vitória dos seus princípios, porque Deus quer que a sua lei triunfe, e os que a seguem são os escolhidos que vencerão. Os que, porém, falseiam o espírito dessa lei para satisfazerem sua vaidade e sua ambição, serão destruídos. Erasto, Paris, 1863.